Olá pessoal, eu sou o pastor Marlon. E eu, Michele, e nós estamos aqui, não é mesmo, Marlon, muito felizes. Muito felizes porque esse projeto Construindo Histórias já tem edificado as nossas vidas e a vida de todos que estão acompanhando, e você é convidado para continuar conosco nesse projeto. Isso mesmo, até porque estamos falando a respeito de histórias reais, não é mesmo, Marlon? Pessoas reais. De relacionamentos reais. Testemunhos reais. E alguns testemunhos, vamos aqui aprender algo com Deus que essas pessoas passaram e estão compartilhando conosco. Vamos dar continuidade então a este projeto Construindo Histórias. Então, pessoal, vamos dar continuidade a este projeto, mas antes de ouvir mais um testemunho, vamos fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e o seu like, pois isso é muito importante para o crescimento, desenvolvimento de outros projetos que Deus já colocou no nosso coração. E você fazendo isso nos ajudará muito a realizar esses projetos. Então, vamos pro vídeo? Vamos lá! Olá, meu nome é Elaine Soares e eu quero contar para vocês meu testemunho sobre a restauração do meu casamento. Em 2018, quando eu estava grávida de em torno de 7 meses, meu marido falou que ele queria o divórcio, né? Que nós não estávamos mais dando bem, que a gente brigava muito e que ele estava decidido que a gente deveria dar um tempo. Que ele iria me ajudar com a gravidez enquanto isso, mas que no momento ele não queria mais. Eu achei tudo muito estranho, mas nesse tempo eu descobri que existia uma OM, né? E quando eu descobri a OM, tudo piorou, porque como eu já sabia, né? Antes eu não sabia. Como eu já sabia naquele momento, ele passou a dormir na casa dela, voltava em casa só para tomar banho, para comer e trabalhar. E eu comecei a ficar muito estressada, já estava grávida, né? A OM também fazia questão de fazer coisas, né, para me irritar mais ainda. E eu também fiz tudo de errado, né? Porque eu ligava para ela, falava um monte de coisas. E um dia, eu não sei o que aconteceu, meu marido chegou em casa, eu não aguentei e coloquei ele para fora de casa. Nisso que eu coloquei ele para fora de casa, a família dele não concordava com o que ele estava fazendo, então ele foi direto morar com a OM. Né? Eu já estava mais ou menos de 8 para 9 meses. E eu continuei fazendo tudo de errado. Né? Eu participava de grupo de restauração, fazia campanha de oração, batalha espiritual, mas eu fazia muita coisa errada. Né? Porque meu marido ele foi e voltou com a OM em torno de 6 vezes. Nas primeiras vezes eu ficava super feliz, achando que ele ia voltar para casa, né, que íamos reatar, mas ele acabava voltando para ela. E isso acabava comigo, né, porque eu voltava a estaca zero, tudo de novo. E eu ia no conflito com Deus, eu brigava com Deus, eu queria entender aquilo tudo, né. Meu filho nasceu e continuou tudo na mesma. Eu não tinha contado para minha família, porque eu tinha vergonha do que estava acontecendo comigo, ninguém sabia da minha família. Mas quando meu filho nasceu, eu não tinha mais como esconder, porque eles iriam me visitar. Então eu contei pra eles, né? Minha mãe ficou arrasada, extremamente arrasada. E foi cada vez pior. Ele vinha visitar meus filhos, né, na época, né? E financeiramente também ele, não sei, acho que ele sentia um pouco de culpa. Então ele me ajudava financeiramente também. Mas eu continuava fazendo tudo errado. Eu ficava ligando o tempo todo, eu ficava correndo atrás, inventava motivo para ligar, ligava para a OM de madrugada, ligava para ele, se ele não me atendia, ligava para ela, né? Cheguei no trabalho dela ainda quando eu estava grávida. Então assim, tudo que uma pessoa pode fazer de errado, eu posso te dizer que eu fiz, né? Porque eu achava que eu estava aplicando deixa aí, mas eu não estava. Né? Porque quando eu fiz ele ir embora, achei que eu tava aplicando deixa aí, mas eu não estava. Porque quando acontecia alguma coisa, eu me acabava tudo de novo. Eu não tava. Toda vez que eu achava que eu tava aplicando, eu não estava de verdade. Quando eu tava em torno de 7 meses já de deserto, eu cansei, né? Eu cheguei pra Deus e falei: Deus, eu não aguento mais.
Eu só sei sofrer, eu só sei chorar, eu não tô né, tratando bem, eu não tava vivendo com meus filhos direito, né? Eu não estava vivendo, para falar a verdade. Então, entreguei para Deus, porque eu já estava exausta, estava cansada. E falei: Deus, agora é com o Senhor. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, eu já agi tudo que eu podia agir. Agora eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Então eu entrego a Ti. Se o Senhor quiser restaurar, o Senhor vai restaurar. Se o Senhor não quiser restaurar, o Senhor também não vai restaurar. Mas a única coisa que eu quero hoje é não sofrer mais. Eu quero ser feliz porque eu estava sendo infeliz, não só para mim, mas para os meus filhos. Eu senti a minha filha de 4 anos na época sofrer muito, muito mesmo. Então, quando isso aconteceu, não foi de uma hora para outra. Eu comecei aos poucos a não ligar, a não perturbar, a não arrumar confusão, né, que é um principal, e meu marido foi sentindo isso, né? Eu não ficava toda hora perturbando, arrumando desculpa, pedindo alguma coisa para ele vir aqui, né? E isso eu consegui viver melhor. Comecei a tratar melhor meus filhos e eu comecei a ocupar minha mente. Na época eu não trabalhava, porque tinha acabado de ter bebê. Depois eu voltei a trabalhar em casa, mas foi 1000 vezes melhor para mim. Eu comecei a cuidar de mim por dentro e por fora, fisicamente. E ali eu comecei a entender muita coisa. Foi no deserto que eu comecei a entender que eu não era aquela esposa que eu achava que era perfeita. Eu tinha muitos problemas também. Meu marido, ele foi de vias fatos fazer o errado. Mas eu era uma esposa rixosa. Eu era uma esposa que nada estava bom, de tudo reclamava. Então eu percebi que aquilo ali que eu estava passando era para me transformar. Foi aí que comecei a me transformar. Eu comecei a mudar meu jeito. Gente, meu filho gritando. Eu tentei fazer esse vídeo 1 milhão de vezes, mas eu percebi que no silêncio eu não ia conseguir. E eu precisava fazer esse testemunho, porque eu sentia Deus me cobrar. Então eu percebi que aquela transformação era pra mim, né? Eu mudei meu jeito. Eu comecei a ser mais feliz, mais alegre. Não me irritar com pequenas coisas. E isso me transformou de verdade. E eu percebi que o deserto era pra mim. Depois que eu me transformei, Deus começou a agir lá no meu marido, né? Porque eu já tinha feito de tudo. Mas quando eu parei, porque eu comecei a ir atrás, descobri coisas da OM e contava pra ele, de nada adiantava. Então quando eu parei e comecei a mudar, Deus mudou ele. Deus começou a trazer ele mais pra mim. Ele vinha mais pra casa e eu tratava ele bem, mas eu não tratava mais ele como centro da minha vida. Eu percebi que eu era extremamente dependente do meu marido, para qualquer coisa. Para ir a um shopping, eu esperava ele chegar. Para fazer uma compra, eu esperava ele chegar. Então eu comecei a ser independente. Então no total, eu não sei se eu já falei, ele foi e voltou com a OM 6 vezes. Nas últimas vezes, na 5ª para 6ª vez, eu já tratava aquilo ali como um fato normal. Eu não criava mais ansiedade, eu não ficava mais nervosa. Então, a 5ª vez, quando ele veio e voltou para ela, a única coisa que eu falava assim: você tem que ter certeza do que você faz na sua vida, porque isso pode afetar nossos filhos. E na 6ª vez eu continuei mantendo meus compromissos, ele mesmo aqui em casa, eu não parava de fazer nada, né? Continuava fazendo tudo que eu tinha que fazer. E na última vez ele não voltou mais. Mas nós não voltamos de imediato, né? Ele ficou aqui em casa, eu continuando vivendo minha vida com meus compromissos e ele fazendo as coisas dele. Aos poucos a gente conversava, mas nada sobre reação. Assim, a gente conversava coisas do dia a dia. A gente se aproximou como amigo. Nós nos aproximamos como amigos. Ele me chamava para comer fora, eu ia. A gente começou como se estivesse voltando a namorar novamente. E quando foi em julho de 2019, mais ou menos, nós resolvemos reatar, né? Nós não chegamos a comunicar com a família, nem nada. A gente simplesmente só voltou, né? A gente continuou os afazeres na nossa casa. A gente estava naquela fase de namoro, né? De lua de mel. E em outubro, eu fiquei grávida. Eu fiquei desesperada, extremamente desesperada. Porque eu não sabia como ia ser, porque a gente estava tão bem e vinha uma gravidez assim.
Mas tudo bem, a gente aceitou, gravidez, tudo bem. Quando eu fui descobrir, a gravidez era gêmeas. E quando eu contei pro meu esposo, a única coisa que ele falou foi assim: foi Deus. Porque agora eu vou tomar conta de 2 crianças. Porque eu não tomei conta de uma. E aquilo ali realmente me fez ter certeza de tudo. E eu quero contar pra vocês uma coisa. A vitória da segunda casa é muito melhor que a primeira. Porque eu sei tudo que eu passei. Hoje contando parece ter sido fácil, mas não foi. A dor que eu sentia chegava a ser física. E hoje o meu casamento é melhor do que era antes. Hoje eu posso falar com todas as forças. Eu precisava passar pelo que eu passei para hoje ter a vitória que eu tenho na minha família. Deus abençoe em todos os aspectos, não só do meu casamento, mas também financeiramente, em como eu convivo com meu esposo. Hoje a gente conversa sobre o que aconteceu no passado, mas eu não converso com um tom de desconfiança, nem de jogar na cara. Muitas vezes eu faço até piada, eu brinco, sabe? E ele também. E hoje ele fala muitas vezes. Eu já conversei com Deus e eu já falei que eu não troco minha família por nada. Quando ele vê alguém fazendo isso lá fora, ele fala: fulano tá ficando louco. E ele fala, eu posso falar com exatidão. Então, creia. Não escuta palavras, não vê o que você vê no Facebook, que você vê em status. Nada é real. O inimigo, ele tá aqui por 3 motivos: roubar, matar e destruir. E ele quer destruir famílias. Mas você tem que se posicionar. O meu deserto só atrasou porque eu atrasei e agi errado. Eu agi errado. Por isso que o meu deserto durou em torno de 1 ano e 4 meses. Mas se você se posicionar, não vai durar tanto tempo. E você pode ver que as histórias se repetem. Todas as histórias são muito parecidas. Porque o inimigo, ele não muda as coisas. Ele só tem uma estratégia. Então nós temos que ser mais espertos. Porque nós temos Deus. Então por isso, somente creia. Confia em Deus. Confia. Porque tudo Ele fará. Que tremendo ouvir esse testemunho. Quantas pessoas, Michele, estão passando por essa situação? Pessoas que estão vivendo realmente dentro de um campo de guerra, dentro da sua própria casa. E por que não dizer também dentro das suas próprias emoções? Precisamos entender que esses testemunhos, essas histórias reais, nos ajudarão a entender que o Senhor tem o controle de tudo. Basta acreditarmos nesta mudança. Quem ouve essa história conosco agora entende como é difícil vencer a nós mesmos e entender a realidade daquilo que nós precisamos decidir mudar. Se nós mudarmos, as coisas ao nosso redor também mudarão. Isso mesmo, Marlon. E muito interessante que o testemunho dessa irmã, ela fala a respeito disso, né? Ser a mudança que o seu casamento precisa. Nós temos um devocional, 365 oportunidades para transformar o casamento. E o primeiro dia deste devocional, Marlon fala a respeito disso. Ser a mudança que o seu casamento precisa. O livro de 2 Coríntios, eu vou ler para vocês aqui, capítulo 5, verso 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa mulher, ela caminhou, não é mesmo, Marlon? Percorreu o caminho de busca do novo, em buscar o novo. Ela despertou dentro dela o reconhecimento, quem ela era em Cristo, a sua identidade em Cristo. Porque muitas vezes, tudo aquilo que ela estava enfrentando ali dentro do relacionamento dela, ela muitas vezes estava relacionando aquilo na dependência emocional também do seu cônjuge.
É muito importante nós entendermos isso, não é mesmo, Marlon? Que nós precisamos ter o nosso emocional voltado, espiritual, para as coisas de Deus. E entender, não é mesmo, Marlon, que nós precisamos viver o novo de Deus. E é muito importante os nossos amigos que estão conosco acompanhando esta nova série de mensagens, Construindo História, que todos nós temos uma história de superação e de mudança. Mudamos para viver o novo de Deus. Essa história nos garante que se nós enxergarmos a nós mesmos como a mudança necessária, o nosso casamento, a nossa família, o cônjuge também vai reagir através desta mudança de comportamento. E é importante você que está conosco aprender, e nós estamos aprendendo aqui também, que esta mudança depende de cada um de nós. Seja você a mudança que o seu casamento precisa e aprenda que essa mudança, Michele, vai ocasionar grandes resultados positivos no seu casamento e na sua família. Isso mesmo, até porque, Marlon, nós precisamos entender, viu, a todos que estão conosco, que ninguém muda ninguém. Eu não posso mudar você, Marlon, mas Deus pode te transformar. Concordo. Amém? Amém. E a mesma coisa o Marlon não pode mudar. Tem muitos casais que estão tentando fazer na força do seu braço. Essa mulher contou aqui o seu testemunho, que ela ficou por algum tempo tentando fazer as coisas do jeito dela, da maneira. Mas chegou um momento em que ela parou e disse: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Quando ela fez essa entrega total e completa, Marlon, e ela percebeu que do jeito dela não estava dando certo, ela confiou o cuidado nas mãos de Deus. E não existe nada melhor, viu? Você que está nos acompanhando e talvez esteja enfrentando uma situação assim. Aqui era um momento ao qual ele já tinha uma outra mulher. Quando ela fala OM, é outra mulher, viu? Uma sigla que fala uma outra mulher. Quando ele já tinha uma outra mulher, ela muitas vezes estava tentando fazer, e ela contou aqui detalhes deste processo. Talvez, se nós parássemos para ouvir ela teria muito mais coisas para contar de detalhes. Mas que você aprenda, se você está passando por uma situação como essa, que você se encontra e está tentando resolver as coisas do seu jeito, para com isso. Entrega nas mãos de Deus. Confia que só Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A transformação só pode vir dele, o renovo só pode vir dele, mas que você consiga enxergar o seu casamento além dos que os teus olhos carnais podem ver. Que você viva o sobrenatural de Deus. Então, existe um novo de Deus para a sua vida, para o seu casamento. Não desista do seu casamento. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse testemunho, Pai, essa mulher que foi ousada, Pai, sabendo que através de tudo aquilo que ela passou, Pai, assim como ela foi curada, a sua alma foi curada, Senhor, que seja instrumento de cura, Senhor, para outras pessoas, Pai, que se encontram na mesma situação. Eu não sei, Senhor, o que essas pessoas que estão nos acompanhando estão passando. Se é um caso como esse, Senhor, de uma traição, Senhor, de um pedido de divórcio, se algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando estão pensando, Senhor, em desistir do seu casamento. Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, convença, Senhor, que se essa pessoa estiver em Cristo, se ela entregar tudo nas tuas mãos, Pai, tu tem poder para transformar e trazer algo novo, trazer um renovo para este casamento, Pai. Há um caminho a ser percorrido, um caminho de perdão, Senhor, e nós ouvimos nesta noite, Senhor, que se nós entregarmos nas tuas mãos, Senhor, tu vai nos ajudar neste caminho, no caminho do perdão, no caminho da cura, Senhor, no caminho da libertação, como foi na vida deste homem, que foi liberto deste mal, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos bênçãos por todos aqueles que estão acompanhando essas séries, Pai. E que esses testemunhos que vamos ainda discorrer em outros dias aqui também, que sejam, Senhor, para a edificação de todos, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Deus, e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é tremendo. Como bem disse o Marlon, não desista do seu casamento, não desista da sua família. Deus tem algo novo, especial para todos vocês. Deus os abençoe e continue conosco nesta série Construindo Histórias. Até mais!